Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Eu estou muito feliz por compartilhar com você da palavra de Deus. Depois nós vamos fazer uma oração abençoada. Você vai sentir o renovo espiritual que a palavra do Senhor traz para a sua vida. Eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Acredito que vai te fortalecer muito. Mas antes disso, já peço que você se inscreva aqui no meu canal, você que ainda não se inscreveu, porque todos os dias eu tenho trazido aqui uma oração pela manhã e uma oração à noite. Isso para que nós nos fortaleçamos na presença de Deus. Então, quando você clicar aí no botão para se inscrever, peço também que você ative esse sininho que vai aparecer, para que quando eu colocar um vídeo novo, o YouTube envie uma notificação aí no seu celular, tá certo? Então vamos lá, né? Eu não sei se você pensa como eu, mas eu sei que muita gente, muitos cristãos, acreditam que a sua vida tem que ser perfeita, acreditam que o Filho de Deus, aquele que confessa Jesus como seu Salvador, tem que mostrar que é uma pessoa sorridente o tempo todo, tem que mostrar que a sua vida é vitoriosa, não é assim? Muitas igrejas aí, elas só enfatizam os milagres, os testemunhos, e com isso muita gente fica mal, achando que não tem fé, achando que Deus deve estar encontrando alguma coisa de errado na vida dela, porque ela não consegue viver dessa maneira. Ela olha para a própria vida e ela começa a perceber que ela também experimenta fracassos, cansaço, desânimo, insatisfação, vazio na alma, e com isso elas acham que tem alguma coisa de errado. Eu me lembro que uma vez eu preguei na igreja e eu comentei que eu estava sentindo um vazio na alma muito grande ultimamente. Eu estava com muitas dúvidas, até mesmo em relação a Deus, que eu tinha passado por esse deserto sim. E aí no final do culto uma irmã chegou para mim e ela falou: "Nossa, pastor, misericórdia, eu achava que você não tinha isso não, porque você sempre fala do amor de Deus, da grandeza de Deus." Mas eu comentei com ela que eu estava passando um vale sim, e que eu não me cobrava por isso, porque Deus me conhece. A Bíblia diz que antes de eu me levantar, Deus já sabe de tudo o que vai acontecer, Deus... Ele conhece o meu pensamento, o meu falar. Então, eu ensinei para ela que nós não devemos ter medo de expor os nossos sentimentos, aquilo que está passando dentro de nós. Até mesmo porque não adianta nada nós sorrirmos para as pessoas, sendo que atrás daquele sorriso esconde a nossa dor, os nossos medos, a nossa tristeza. E por que isso acontece? Porque nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa. Quando você entrega a sua vida para Jesus, não quer dizer que agora os seus problemas acabaram. Quer dizer sim, que agora Deus vai trabalhar em seu favor. Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Deus vai usar os problemas para também te abençoar, para moldar o seu caráter. Mas não quer dizer que Deus vai te livrar da fornalha. Não, Deus vai te livrar dentro da fornalha. É no meio das provações que você vai vendo a mão de Deus em seu favor, tá bom? O fato de você ter se tornado filho de Deus, filha de Deus, não te torna um super-herói, alguém imbatível, com uma fé inabalável. Não, em muitos momentos da sua vida, você vai se sentir fraco espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Você vai se sentir frio, você vai achar que Deus está longe de você, mesmo sabendo que você tem o Espírito Santo, mesmo sabendo que você agora é salvo por Jesus. Você com certeza vai passar por esses momentos de dúvidas. Eu já passei por isso. Eu comecei a achar que, será que é verdade tudo isso que eu estou vivendo? Será que não foi coisa da minha cabeça? Será que toda a experiência que eu tive depois da minha conversão, será que foi real mesmo? Ou foi porque eu estava querendo muito sentir alguma coisa, sabe? Então muitos conflitos já passaram na minha mente. E eu costumo dizer o seguinte: se a tua fé não pode ser testada, então ela não pode ser aprovada. Então é muito importante você deixar que a sua fé seja testada, sabe? Às vezes você conversa com uma pessoa que não é de Deus, e ali a pessoa faz com que a sua fé seja testada. E isso é ruim para nós, mas ao mesmo tempo gera algo de bom, porque você se fortalece ainda mais nas suas convicções, naquilo que você acredita da palavra de Deus. Então a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, que quando nós somos fracos, é aí que no Senhor nós somos fortes. Então no reino espiritual é assim que acontece. Quando você está fraco, desanimado, na verdade você está se fortalecendo espiritualmente. Amém? E na palavra de Deus está cheio de histórias de homens e mulheres de Deus que, assim como você,
chegaram a um ponto em que eles viram as suas forças e a sua fé serem engolidas pelas lutas, pelos problemas e pelo medo. E Davi é um grande exemplo disso. Mesmo sendo considerado um homem segundo o coração de Deus, várias vezes Davi se sentia sobrecarregado pela tristeza, pela culpa e pela depressão. Por isso eu quero ler com você uma passagem do Salmo 38, em que o rei de Israel, ele falou certas coisas que estavam consumindo a vida dele, com pensamentos e sentimentos negativos. Olha o que ele disse: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Olha isso, irmãos. Eu me identifiquei ao ler essa passagem porque eu já passei por vários momentos assim. A batalha espiritual era tão grande que isso refletia na minha vida, no meu corpo, na minha saúde. Eu tenho certeza, era batalha espiritual, porque muitas vezes eu não tinha nada, mas de repente eu sentia um peso sobre as minhas costas, eu sentia uma dor no peito, sabe? Eu sei que pode ser coisas do dia a dia, preocupações, mas muitas vezes é sim ataque espiritual. E quem lê o Salmo 38 sem entender o contexto da vida de Davi, pode até imaginar que ele estava passando por um problema de saúde física. Mas não era só isso que estava acontecendo na verdade. Davi estava passando por momentos de profunda tristeza e depressão. E você pode estar se perguntando, mas se Davi, que era considerado um homem segundo o coração de Deus, por que o Senhor permitiu que ele sofresse tanto? E a verdade é que parte do sofrimento de Davi veio como resultado dos seus pecados. Isso mesmo, das suas escolhas erradas, pelos quais Davi se arrependeu profundamente. Mas isso também aconteceu para que o caráter dele fosse moldado. E não houve um momento sequer em que o Espírito Santo não estivesse com Davi. Mas Deus permitiu sim que o rei de Israel passasse por aquelas situações para que ele se tornasse o homem que o Senhor queria que ele fosse. Então nós vamos orar agora mesmo, mas eu quero que você saiba que mesmo nos piores momentos da sua vida, o Senhor promete te fortalecer e Ele nunca vai te abandonar. Ele ouve as suas orações, recolhe cada uma das suas lágrimas, traz alegria e a paz que excedem todo o entendimento. E é exatamente isso que vai acontecer com você, amém? Creia nisso, irmão, que Deus vai colocar a mão, Ele vai tirar do seu peito essa dor, essa tristeza, essa angústia. Então, se você está passando por um momento de muita tristeza, não deixe de clamar a Deus, porque Ele vai derramar sua força, o seu poder sobre a sua vida. E você precisa fazer assim como Davi, que mesmo nos momentos de grande depressão, Davi não deixou de orar. E vamos ver no Salmo 138 o que ele disse: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Glória a Deus. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para você não desanimar, porque a palavra de Deus é poderosa. E se ela diz que você pode confiar no Senhor em qualquer circunstância, então você pode ficar em paz, porque as promessas dele para a sua vida e para a vida dos seus filhos nunca se frustram. Não existe depressão, dor ou choro que suportem o amor e a misericórdia de Deus. E você vai se surpreender quando Deus tirar essa angústia do teu peito, essa tristeza, essa opressão, porque muitas vezes é sim espiritual. E se não for espiritual, você vai confiar no Senhor e o próprio fato de você confiar em Deus vai acalmar o teu coração. Amém? Se você puder, feche os seus olhos e vamos levantar um clamor a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na tua santa presença para te agradecer pela vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui comigo nesse momento de oração. Oh, meu Pai, abençoa a vida dessa pessoa, Senhor. Oh, meu Deus, derrama, Senhor, da tua presença, da tua paz, da tua segurança. E eu também clamo, ó Deus, pela vida do teu filho e da tua filha, porque ele e ela já não suportam mais tanta dor e tristeza.
Meu Pai, no passado essa pessoa tinha sonhos, ela tinha esperança, mas hoje a depressão, Senhor, está tomando conta dela. Pai, a tristeza, a vontade de chorar é constante. Pai, elas têm sentido agora, Pai, uma dor no corpo, um peso, Pai, que tudo indica que é espiritual, são batalhas espirituais que vêm contra nós. Mas, meu Pai, eu creio que se o Senhor nos proteger, se o Senhor nos guardar, nós estaremos seguros à sombra do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente, e nada vai nos atingir. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas, Senhor, nós não seremos abalados. Aleluia! Meu Pai, recolhe cada lágrima que essa pessoa tem derramado durante a sua vida. Senhor, tantos momentos difíceis, tantos momentos de humilhação. Essa pessoa tem sido traída pelas pessoas à sua volta. Ninguém parece que valoriza, ninguém reconhece o seu valor. Mas o Senhor disse que nós custamos o sangue de Jesus. A nossa vida é tão preciosa, meu Pai, que o Senhor não quer que nós acabemos agora nesse mar de destruição, nessa angústia, nessa depressão. O Senhor tem planos grandiosos para nós, meu Pai, e que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais para que nós enxerguemos os planos que o Senhor tem para nós. Meu Deus, que esse irmão e essa irmã que estão orando junto comigo agora, que eles nunca venham se esquecer que por maiores que sejam as lutas, as trevas, a luz do Espírito Santo é maior e sempre vai prevalecer, porque a Tua palavra diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, nós vivemos em um mundo complicado, em um mundo cheio de incertezas, de medo, onde as pessoas estão cada dia apavoradas. Mas nós, meu Pai, não podemos viver dessa maneira. Nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que trabalha em nosso favor, um Deus que tira a angústia e Deus que coloca paz e alegria no nosso coração. Senhor, nós tomamos posse em nome de Jesus e cremos que o Senhor já está operando em nossa vida, que o Senhor também vem operar na vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos pais. Meu Deus, que eles venham também ter uma experiência com o Senhor, que eles venham também sentir a alegria do Espírito Santo, a presença do Senhor nas suas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu tomo posse e eu não vou me preocupar mais. Eu peço, Senhor, tire de nós todo pensamento negativo, todo sentimento negativo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom?
Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar.
E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante.
Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece,
a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nesta paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer.
Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.